Bom, continuando. Diante disso aí, os atentados terroristas intensificam-se cada vez mais e, em 2004, morre Yasser Arafat. Em 2002, iniciaram-se as construções de muro, aliás, do muro de Israel, ou então o muro da Cisjordânia, para a separação dos territórios controlados pelos palestinos do restante do território de Israel. No entanto, essa construção do muro aí vem sendo bastante criticada, em razão das acusações de que Israel estaria ocupando, durante o erguimento da muralha, áreas que deveriam ser de controle de Israel. Em 2006, para tornar o cenário ainda mais tenso politicamente, o Hamas vence as eleições no território palestino, derrotando pela primeira vez o Fatah. Isso, pessoal, gera uma recusa por parte de Israel e das potências internacionais de reconhecerem a Palestina, isolando a AP, a Autoridade Palestina, politicamente. Além disso, olha o que aconteceu. O governo de Israel, atualmente na figura aí do primeiro-ministro Benjamin, ele vem incentivando a instalação de colônias de judeus em uma área que é área de posse dos palestinos, incluindo a faixa de Gaza. Uma das áreas em que há mais atentados terroristas e conflitos armados no mundo. Em 2012, após uma série de atentados, após uma série de debates e resoluções no contexto da ONU, o Estado palestino passa a ser reconhecido como um membro observador das Nações Unidas, o que representa um reconhecimento implícito por parte da comunidade internacional da existência da Palestina sob comando árabe. Os Estados Unidos e Israel agiram como ferrenhos opositores à proposta, porém foram derrotados pela Assembleia Geral da Unidade. Hoje, como se encontra essa situação em Israel e Palestina? Atualmente, muitas questões dificultam a concretização da criação do Estado da Palestina, incluindo aí a questão dos colonos judeus incentivados por Israel. Além disso, os israelenses detêm controle sobre os recursos naturais e até, pessoal, sobre a água, e não parecem estar dispostos a ceder essa posse aos árabes. E isso sem falar na cidade de Jerusalém. Lembra que eu falei lá atrás que ficou sob o comando tanto de Israel quanto da Palestina? Considerada sagrada pelos muçulmanos e também reivindicada pelos palestinos. E que também não será cedida sob nenhuma hipótese pelo Estado de Israel. Olha só, quanto conflito, quanta dificuldade para se implementar a paz entre esses povos. Consequentemente, os atentados terroristas e os confrontos continuam ocorrendo, incluindo a forma como Israel contra-ataca as ações do Hamas, muitas vezes com uso desproporcional de força e poderio militar. Lembra anteriormente o que eu disse para vocês? Para alguns países do mundo, o Hamas não é visto como um grupo terrorista.
para outros, ele é visto como um grupo terrorista. O Brasil, por exemplo, não vê o Hamas como um grupo terrorista, certo? Agora, pessoal, vamos nos ater no módulo 28 aí, onde cada um dos conflitos estão elencados aí explicitamente para vocês. Boa aula!